Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje está recheado de assunto, de notícia importante para a gente abordar. A gente vai falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, né? Que falta apenas aí uma rodada para a competição se encerrar e muitos vascaínos estão achando que acabou, que o Vasco conseguiu a classificação para a Sul-Americana e agora não tem mais aí motivo para conseguir uma vitória na última partida. Eu vou provar para você que isso não é real. O Vasco tem ainda ambição sim dentro da competição e uma ambição importante, tá? Então a gente vai trazer detalhes aí sobre o próximo jogo, mudanças no time titular que terão que acontecer devido a jogadores aí que estão suspensos aí para a última partida. Vamos falar também sobre a situação de treinador, porque muitos nomes na mesa, né? O Vasco não conseguiu convencer o Luiz Castro, né? Então nesse momento volta ali o tabuleiro de xadrez, então a gente vai trazer detalhes aí sobre alguns nomes que ganham força dentro de São Januário nesse momento. Vamos trazer novidades de mercado da bola, que o Vasco pode ter um grande número de jogadores sendo vendidos aí agora nessa janela de transferências e vamos falar de proposta. Pois é, a gente deve estar recebendo aí duas propostas pela compra da Vasco SAF já nas próximas semanas e eu vou falar para vocês de onde devem vir essas propostas e quem são as pessoas aí responsáveis aí por tentar comprar a Vasco SAF aí já para 2025. Então, como eu falei, tem muito assunto, tem muita informação, já convido você a assistir o vídeo até o final para não perder absolutamente nada que a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. Peço a sua colaboração deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante, e convido você que ainda não é inscrito aqui no canal. Pois é, tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito, e não segue a gente aqui no YouTube, né? Na verdade, quase metade das pessoas que assistem não são inscritas. Então, ó, lá embaixo do vídeo, botão vermelho, escrito inscreva-se. Clica nesse botão com o seu dedo, venha fazer parte aqui da nossa família para sempre ficar bem informado e sempre ficar por dentro das notícias do Gigante da Colina. E antes de começar o vídeo, deixar um recado aqui. Galera que seguiu o meu conselho ontem lá na Betano, se deu bem, tirou proveito. Vascão ganhou. Falei para vocês que a Betano sempre tem benefício. Então, ó, quem quiser se cadastrar, corre lá agora. Betano é um dos maiores e melhores sites de aposta esportiva do Brasil e do mundo. Saque retirada com Pix, vários benefícios aí para a rapaziada. E lembrando que só dá para jogar o que você pode jogar com consciência e só para maiores de 18 anos. Então não perca tempo, corre na Betano, tire proveito da parceria, beleza? Então bora começar o vídeo falando de Campeonato Brasileiro, tá? Campeonato Brasileiro que o Vasco ainda tem ambição. E muito vascaíno ontem falando, agora virou passeio, agora virou turismo, agora virou amistoso essa última partida contra o Cuiabá. Eu vou provar para vocês o contrário, tá? Apesar do Vasco já ter garantido vaga na Sul-Americana do ano que vem, né, que é o torneio internacional que o Vasco não jogava aí desde 2019, cara, o Vasco ganhando a próxima partida e terminando o Campeonato Brasileiro na 9ª colocação, o Vasco garante que na Copa do Brasil do ano que vem a gente pula as 2 primeiras rodadas, ou seja, a gente não joga o primeiro jogo, não joga o segundo jogo, são jogos às vezes complicados contra equipe pequena, equipe chata, que o jogo tem que ser fora de casa, e o Vasco já entra direto na 3ª rodada da Copa do Brasil, então tem ali nessa questão de poupar os jogadores fisicamente, poupar os jogadores de viagem, e não correr risco, né? Não correr um risco ali de uma eliminação cedo da competição, como aconteceu com algumas equipes aí do Campeonato Brasileiro da primeira divisão esse ano, como por exemplo o Cruzeiro, caiu ali já na primeira rodada, enfim, alguns outros adversários também caíram ali na 2ª rodada também. Então é importante o Vasco ir focado para enfrentar o Cuiabá, que já está rebaixado, não tem mais âmbito nenhum na competição, e o Vasco terá que ter mudanças, né? 2 jogadores acabaram levando ontem o 3º cartão amarelo. Então vão cumprir suspensão automática, que são os 2 laterais, Piton e PH. Mas aí temos substitutos à altura, né? Temos ali o Puma Rodrigues, que pode entrar na direita, e o Leandrinho, que pode entrar na lateral esquerda. Acredito que o restante do time deve ser mantido, né? Até porque o Vasco fez uma ótima apresentação ontem, Jair jogou muita bola, Alex Teixeira idem, Felipe Coutinho mais ainda, então acredito
que o Felipe, treinador interino, deva manter ali a base do time titular aí para a última rodada do Campeonato Brasileiro. E falando em Felipe, né, e falando em treinador interino, a busca por um técnico para 2025 segue a todo vapor, né? O Vasco estava depositando muita expectativa na contratação do Luiz Castro, acabou não acontecendo. O Luiz Castro pediu tempo para tomar uma decisão, né? Ele pediu ali pelo menos até o final da semana que vem para definir o seu futuro. E o Vasco, obviamente, está correndo contra o tempo, né? Temos muitos nomes nesse momento ganhando força dentro de São Januário. Como eu citei hoje de manhã, Renato Portaluppi é um treinador aí que ganha muita intensidade nesse momento dentro do clube, né? Um treinador que é muito experiente, campeão de Libertadores, um cara que conhece muito bem o Vasco da Gama, é um nome forte. Tem o nome também do Fernando Diniz. Eu sei que você vai xingar, vai reclamar, mas é um nome que é muito admirado pelo Pedrinho, né? O Pedrinho é um cara que gosta muito do estilo do Fernando Diniz, mas para o Fernando Diniz vir para o Vasco da Gama, teria que mudar completamente o estilo de jogo e os jogadores que o Vasco tem no elenco hoje em dia. Então teríamos que passar por uma reestruturação muito grande, né, para que o Diniz voltasse a comandar o Vasco da Gama aí depois de 3 temporadas, né, ele que trabalhou no Vasco há 3 anos atrás. E também temos nomes como o do Caixinha, ex-treinador do Bragantino. E eu vou ser bem sincero para vocês, não é um nome que me agrada muito, tá? Não acho que o Caixinha vai chegar ao Vasco para fazer uma grande revolução, uma grande reestruturação. Acho que de todos os nomes citados até o momento, inclusive até o nome do Diniz, acho que o Caixinha é um nome que menos me agrada aí para comandar o Vasco na próxima temporada. Mas essas são as evidências, esses são os nomes aí que ganham força no momento dentro do nosso clube. Falando agora de 2025, trazer novidades aí sobre o mercado da bola, porque o Vasco pode ter um grande número de jogadores sendo vendidos. Já tivemos o Orediano, que ficou lá nos Estados Unidos, o Capasso, que deve ficar também no Paraguai, né? Não deve voltar para o Vasco da Gama. E aí temos alguns nomes aí que despertam interesses aí de clubes de fora do Brasil, como é o caso do Matheus Carvalho, Matheus Cocão, desperta interesse de clube dos Estados Unidos e da Europa, o Ryan, que vem despertando muito interesse de grandes clubes do futebol europeu e também do John Textor, que é o dono do Botafogo, Lucas Piton, despertando interesse de 5 clubes lá do futebol italiano, Léo Pelé, que deve sair do Vasco para jogar em algum clube brasileiro ou mexicano, né? O Léo Pelé desperta interesse aí do Palmeiras, do Bahia e algum clube lá do México também já entrou em contato para saber da possibilidade de contratar, né, de comprar o Léo Pelé do Vasco. E temos nomes aí como, por exemplo, Pablo Verratti. Verratti teve uma consulta vinda do Corinthians, né? O treinador Ramon Dias ali pediu a contratação do Verratti, e o outro Léo Jardim, né, que já começa a despertar interesse de clubes brasileiros. O Bahia fez uma consulta e também de clubes lá da Europa. Então, muitos nomes, muitos atletas. O Vasco pode ter uma grande janela de vendas de jogadores e, consequentemente, vai ter que repor, né, as saídas, vai ter que repor aí essas vendas, caso a grande maioria delas venha a acontecer. Mas, mudando de assunto de novo, vamos falar agora sobre a venda da Vasco SAF ou a compra da Vasco SAF. Porque hoje a informação que a gente teve é que 2 nomes, 2 investidores aí que negociam, né, devem formalizar, né, devem oficializar propostas ali pela compra da Vasco SAF. São eles, o italiano Andrea Radrizzani, né, que está representando um grupo de investidores europeus. Ele está aí, segundo informação, já pronto talvez aí nos próximos dias para formalizar uma proposta. E o outro é o grego, né? É o bilionário, magnata grego Evangelos Marinakis. Inclusive, ontem, em São Januário, tivemos um representante do italiano Andrea Radrizzani, né? Essa pessoa enviada pelo italiano esteve presente lá no jogo em São Januário. E também temos 2 representantes do grego, né, no Rio de Janeiro. Um é o empresário Bertolucci, né, Juliano Bertolucci, que está aí em contato constante com o Pedrinho para poder negociar as compras das ações da Vasco SAF. E o outro é um grego enviado pelo Evangelos chamado Dimitri, que está no Rio de Janeiro, tendo reuniões já com a 777, com a ECAP, com advogados, e pretende já nos próximos dias também já formalizar, oficializar uma proposta pela compra, né, da Vasco SAF. Em relação
relação ao grupo do mundo árabe e ao grupo dos americanos, ainda não temos ainda a gente não sabe ainda quem são esses grupos, né? A gente não sabe ainda em que pé está a negociação do Vasco com o grupo árabe e com o grupo americano, e por esse motivo fica um pouco mais complicado a gente trazer novidades aí sobre uma possível proposta vinda aí deles também. Então agora é aguardar. A torcida do Vasco está muito motivada, está muito animada, querendo saber aí como que as coisas vão caminhar. Eu sinceramente acredito que com velocidade. Eu acho que as coisas vão aí começar a sair do papel com muito mais agilidade do que muita gente imaginava, e talvez ainda esse mês de dezembro a gente possa ter essas propostas sendo analisadas pelo presidente, pelo Conselho Deliberativo, e talvez em janeiro a gente possa estar aí avançando para uma futura venda aí, né, para um novo investidor a partir do ano que vem. Beleza, galera? Então agora, ó, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, e hoje, 8 da noite, estaremos ao vivo com vocês aqui para nossa tradicional live com Edu Canelas, com Gustavo, com Lineker e com Matheus, para trocar aquela ideia e responder a todas as perguntas da rapaziada. Tamo junto!